Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois desse dia. Ou vai ser melhor ou pior, mas alguma coisa vai mudar. Alguma coisa mudou aí na sua vida. Amém? Quem aqui é ungido de Deus? Levanta a mão. Cadê os ungidos? Quantas unções você já recebeu? Nós vamos falar agora sobre a unção de Davi. É o Davi saindo aqui, ó. Olha o Davi aí, ó. Olha o Davi. A unção de Davi. E o texto que eu quero compartilhar com você nesta noite está lá em 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13 é o texto que nós vamos meditar agora, neste momento. Impacto. Um dia para mudar uma vida. 1 Samuel 16, 13, diz assim o texto sagrado: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vou ler novamente. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de quem? No meio dos seus irmãos. Guarda isso. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. E depois da unção, o que aconteceu? Fala comigo. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi tocado pelo Espírito do Senhor. Aqui neste texto nós vemos que Deus mandou que Samuel ungisse o novo rei de Israel. O texto diz, se você pegar o texto com todo o seu contexto, lá no início já fala que Deus mandou. Deus não sugeriu. Deus mandou Samuel ungir o novo rei de Israel. E Samuel é obediente. Você é obediente? Samuel é obediente. Samuel pegou o chifre, encheu de azeite e foi correndo para a casa de Jessé, porque Deus mandou Samuel ir aonde? Na casa de Jessé. E Samuel chega lá na casa de Jessé. Jessé reuniu, preste atenção, Jessé reuniu quase todos os seus filhos, para que o profeta escolhesse ali o rei. Ele reuniu quase todos os seus filhos. Para quê? Para que o profeta Samuel escolhesse ali dentre os seus filhos o novo rei de Israel. Porém, Davi foi esquecido. Davi foi esquecido. Você pode ter sido esquecido. Você pode ter sido esquecido. Davi foi esquecido. Davi foi desprezado. Davi era o filho mais novo. Davi era o menor. Davi era o último. Seus irmãos eram fortes. Os irmãos de Davi eram fortes, faziam parte do exército de Israel, um exército vencedor, um exército que batalhava e vencia todas as batalhas. Os irmãos de Davi faziam parte desse exército, eram homens fortes, preparados, guerreiros. E Davi ficava cuidando das ovelhas, sujo,
fedendo, porque a ovelha fede. Quem cuida de ovelha não tem um cheirinho bom. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, cheirando a ovelha. Até o seu pai, Jessé, o desprezou. Até o seu pai não imaginava que ele podia servir como novo rei de Israel. Até o seu pai. O profeta Samuel também ficou influenciado pela aparência e força dos irmãos de Davi. Ele ficou influenciado. Sabe o que acontece? O mundo julga as pessoas pela aparência. O mundo te julga pela sua aparência. O mundo julga as pessoas pela aparência. O mundo julga as pessoas pelo seu nível educacional, julga pelas suas posses materiais. O mundo julga as pessoas assim, dessa forma. Uma autoimagem construída sobre tais conceitos, ela pode trazer sentimentos de inferioridade ou de superioridade. Porque o mundo julga assim. Então, aí as pessoas, porque ela tem um carro melhor do que o outro, as pessoas falam que ela tem mais dinheiro do que o outro, e a pessoa acaba achando que ela é melhor do que o outro mesmo. O mundo julga assim, dessa maneira. Mas Deus enxerga na ótica dele. Deus nos vê da maneira dele. Deus nos vê do jeito dele. E Davi foi escolhido. Você foi escolhido para estar aqui hoje. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus escolheu essa tarde, essa noite, para mudar algo em você, para fazer algo novo na tua vida. E nós vemos aqui no texto que Davi, ele foi escolhido. Queridos, preste atenção, o nome Davi significa amado. O nome Davi significa amado. Felipe, você olha para o Davi e chama ele assim, amado. O significado do nome Davi. O nome Davi significa amado. Embora ele tenha sido desprezado por todos, todos desprezaram Davi. Embora todos o desprezaram, Davi era amado por Deus. Davi era amado por Deus. Mesmo que o mundo nos despreze, mesmo que o mundo te despreze, inclusive nossos amigos, nossos familiares, mesmo que eles nos desprezem, somos amados por Deus. Mesmo que o mundo te despreze, mesmo que os teus familiares te desprezem, você é amado, você é amada por Deus. Ele nos aceita com base no seu amor e não na nossa condição financeira, intelectual ou intelectual. Ele nos aceita. Ele nos vê. Sabe de que maneira que Deus olha para você? Sabe de qual maneira que Deus olha para mim? A maneira que Deus nos olha, Ele nos enxerga e Ele nos vê com base no plano que Ele tem para nós, não com base no que nós somos hoje. Não é a base do que você é hoje, do que você tem hoje. Deus nos vê, Deus olha para você, Deus te enxerga
no plano que Ele tem para você. E Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. E nós vemos aqui, neste cenário aqui, neste texto, que Davi, ele foi ungido. Cadê os ungidos? Davi foi ungido. Ele recebeu uma unção. Aquela unção o conduziria ao trono de Israel. Ali no meio dos seus irmãos, conforme dito no texto que nós lemos, foi derramado óleo sobre a cabeça de Davi, e aquele óleo, aquela unção, queria o conduzir ao trono de Israel. Davi, ele era o último entre os seus irmãos, mas pela unção de Deus, ele se destacou. O destaque vem pela unção, não é esforço próprio, é pela unção. Nenhum dos irmãos de Davi, nós vemos na história que nenhum dos irmãos de Davi conseguiu enfrentar o gigante Golias. Davi vai lá levar comida para seus irmãos. Davi vê aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, e Davi se prontifica a enfrentar aquele gigante. Nenhum de seus irmãos fez isso. E consequentemente, nenhum de seus irmãos chegou a ser rei de Israel. Sabe de uma coisa? Nós julgamos pelos valores mundanos. Não deixe, meu querido, minha querida, que tais valores sejam determinantes dentro da igreja. Vamos buscar a unção que nos faz vitoriosos. Nós precisamos de buscar. Este evento é para isso, para que você venha entender e buscar a unção que te faz vitorioso, que te faz vitoriosa. Sabe, aquele óleo derramado sobre Davi, aquele óleo, ele representa o Espírito Santo de Deus. E este óleo está sendo derramado aqui. Desde a primeira ministração, desde a primeira mensagem, desde a primeira oração, este óleo está sendo derramado aqui. E pessoas estão sendo ungidas, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo mudadas, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente e se derrama neste lugar. Aleluia. E você vai vencer como Davi venceu. Você vai vencer como Davi venceu. Você quer vencer como Davi? Quer? Quer? Você quer? Você quer vencer como Davi? Quer? Você está preparado? Você está preparado? Você está preparada para vencer como Davi? Querer uma coisa. Você quer? Está preparado? Está preparado? Você precisa ter paciência. Fala comigo, paciência. Você precisa ter paciência. Davi foi paciente. Olha só, Davi, cadê os ungidos? Davi foi ungido 3 vezes. Lascou tudo agora, pastor, já fui ungido, estou pronto, estou preparado. Calma, tenha paciência. Davi foi ungido 3 vezes, isso mesmo, 3 vezes. Por que Davi foi ungido 3 vezes? E depois de ungir 3 vezes, ainda esperou 7 anos. Fui ungido hoje, estou pronto agora, lá vai eu. Davi foi ungido 1 vez, aconteceu nada, foi ungido 2, esperou
7 anos para ser coroado rei de Israel. A primeira unção de Davi está lá no texto que nós temos como base, 1 Samuel 16:13. A primeira unção de Davi, ela acontece na casa do seu pai Jessé. Na casa de seu pai, perante os seus irmãos, na presença dos seus irmãos, Davi é ungido. Davi recebe ali a primeira unção. O profeta Samuel, o homem de Deus, vai à casa de Davi porque Deus mandou. Deus mandou Samuel ir, Samuel foi e ungiu Davi na casa do seu pai, na presença dos seus irmãos. E a segunda unção de Davi, 2 Samuel 2:4, a segunda unção de Samuel acontece lá em Hebrom. Em Hebrom, pelos homens de Judá. Os homens de Judá ungem Davi como rei de Judá. E a terceira unção de Davi, 2 Samuel 5:3, essa foram os anciões de Israel que ungiram Davi como rei de toda Israel. A primeira unção, ela pode ser denominada como a unção de nomeação pelo Senhor. A primeira unção, Deus nomeou Davi rei de Israel, mas Davi ainda não foi rei. A unção do próprio Deus, não dos homens, porque quem unge é Deus, mas precisa ser reconhecido no meio dos homens. Essa unção tinha que ser feita por um homem de Deus. Por isso Deus manda Samuel ir lá e ungir o profeta. Samuel vai à casa de Davi e unge Davi na presença dos seus irmãos. Ali, aquela unção destinou Davi ao caminho do trono de Israel. E a segunda unção foi feita pelos homens de Judá para que ele se tornasse o seu rei. Davi ainda não tinha sido aceito por Israel. Judá foi visto como um grupo, uma entidade separada do resto de Israel. E Davi era da linhagem de Judá. Davi era da linhagem de Judá. E portanto, Davi foi aceito por Judá como rei, pelos homens de Judá. Mas os outros territórios de Israel não aceitavam Davi como rei. Mas Davi foi ungido pelos homens de Judá, porque Davi era da linhagem de Judá. Judá também é a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi é da linhagem de Jesus, da linhagem de Judá. Jesus é da linhagem de Judá, da linhagem de Davi. E Davi recebe a terceira unção, era para ser rei sobre todo Israel. Isso foi a unção da aceitação. Davi foi aceito como rei. Aqui neste contexto diz que Saul havia morrido. E por mais que Israel tinha resistência na liderança de Davi, por mais que ele tinha resistência na liderança de Davi, eles não tiveram alternativa a não ser aceitar o novo rei, a não ser aceitar Davi como rei. Agora eu quero te fazer uma pergunta: por que Davi teve que esperar 7 anos inteiros para se assentar no trono como rei? Mesmo depois de ter recebido a unção de nomeação. Por quê? Se você responder essa pergunta, você vai responder uma pergunta
porque você é ungido e ainda as coisas não aconteceram na sua vida do jeito que você quer, da maneira que você quer. Porque tem gente que recebe a unção e quer acontecer. Tem pessoas que Deus começa a preparar ela para o ministério, aí ela recebe a unção, né? Vem um sacerdote, um homem de Deus, pega o óleo, derrama, aí ele levanta ali, achando que ele já é o cara. Vou lá, vou arrebentar, vou pastorear uma igreja de 15 mil membros. Sou ungido. Agora eu sou homem de Deus, sou ungido. Homem de Deus já tinha que ser lá atrás. Não é na hora da unção, não. Lá atrás já tinha que ser homem de Deus. Tem que ser mulher de Deus, é lá atrás, tem lá no começo. É lá no começo, é deixar a mentira, é deixar a lascívia, é deixar a prostituição, é deixar o engano, é deixar a falsidade, é parar de roubar Deus. Lá atrás, não é agora não, é lá atrás. Por que Davi esperou 7 anos? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus determinou. Deus determinou que ele iria esperar um tempo até sentar no trono. Por que ainda não chegou a bênção? Por que ainda não chegou a vitória na sua vida? É ungido, é ungido? Não chegou ainda, por quê? Porque Deus determinou. Deus determinou. Davi teve que passar pelo treinamento. Você precisa ser treinado, preparado. Davi teve que passar pelo treinamento e ser aprovado para estar totalmente apto ao cargo de rei da nação que é chamada povo de Deus. Tem que ser preparado para isso. Ele tinha que ser aprovado por Deus. Pastor, mas Deus escolheu, separou, já está aprovado. Ele tinha que ser aprovado por Deus e pelos homens. Aprovado por Deus e pelos homens. Tinha que ser aprovado por Deus e pelos homens. Sua unção significa que Deus viu o coração, mas o caráter dele precisava ser mudado. Deus vê o nosso coração, mas para dar algo para a gente, ele precisa de mudar o nosso caráter. Precisa de mudar o caráter. Davi tinha um coração para ser rei. Você pode ter um coração para receber a bênção que Deus tem para você. Davi tinha um coração para ser rei, mas não tinha caráter para ser rei. Ele tinha que adquirir o caráter para ser rei. Jesus também passou por exercícios de treinamento. E tem gente que fala assim: não, esse negócio não precisa de treinar, já sou bom, fiquei 3 anos no seminário, agora eu sou bacharel em teologia, estou bom, né? Estou bom, vou lá, vou arrebentar. Jesus também precisou ser treinado. Jesus passou por exercícios de prova, após os quais ele foi coroado rei, com uma coroa de espinhos. E Jesus, ele não é um rei apenas por nomeação, mas um rei por aprovação. Na verdade, Jesus levou 30 anos de preparação e executou um trabalho em apenas 3 anos. E nós queremos preparar 3 anos para executar um trabalho de 30 anos. É ou não é? Para Davi, a sua preparação durou 7 anos. 7 anos intensos, cheios de provações, mas ele superou. Ele teve sucesso no seu governo real. Por quê?
porque ele adquiriu o caráter de um rei. Além disso, rei de Judá e sobre todo Israel. O Saul, lembra do Saul? Saul, por outro lado, ele havia recebido apenas a unção de nomeação. Foi nomeado rei. Ele não recebeu unção da aceitação. E nunca passou por um treinamento intensivo e provas para se tornar um rei. Por isso ele falhou terrivelmente em seu governo real. Logo no início do seu governo, Deus já diz: eu rejeito a ti. Deus já rejeitou Saul. Por isso que no começo do texto nosso base aqui, Deus olha para Samuel e fala com Samuel assim, ó: eu escolhi um novo rei para Israel. E Samuel tenta passar o pano, né? Pastor Dé fala, é passar pano, né, pastor Dé? Tenta passar o pano para Saul. E Deus vira para Samuel e fala assim: até quando você vai ter dó deste perdido? Até quando você vai ter dó deste que não tem compromisso comigo e eu não tenho com ele? Porque o meu compromisso é somente com quem tem compromisso comigo. Até quando? Aí Samuel caiu na real e falou assim: eu vou lá. Eu vou lá. Deus falou com ele assim: você não tem opção não, eu estou mandando isso aí. Ele vai. Muitas pessoas foram designadas por Deus. Muitas pessoas, mas precisam de um tempo para serem treinadas, para adquirir caráter. Você não se torna o que foi designado para ser de um dia para o outro. Você não dorme e acorda pronto para aquilo que você foi designado. Você tem que ser provado para estar apto para a nomeação, a fim de ser aceito por Deus e também pelos homens. E aqui na nossa história nós vemos que após 7 anos, Davi foi prontamente aceito, tanto por Judá quanto por Israel. E foram 3 unções de Davi. A primeira unção aconteceu na sua casa, na casa de seu pai. A primeira unção na sua vida, que ele tem que ser no meio da sua família. A sua família precisa ver você como homem de Deus, como mulher de Deus. A primeira unção tem que ser no meio dos seus. Os seus tem que reconhecer como diferente, como aquele que mudou, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que passava a perna em todo mundo não passa mais, aquele que é diferente, aquele que é obediente. A unção precisa estar primeiro na tua casa. Os seus têm que reconhecer como verdadeiros, lavados no sangue do Cordeiro de Deus. E a segunda unção, ela aconteceu em Hebron, no meio das pessoas. A segunda unção, a tua igreja, o teu povo, ao povo que você reúne, congrega, tem de reconhecer que de você tem autoridade vindo por Deus. Você pode pegar todos os pastores que nós vemos hoje no mundo, que estão com o ministério crescendo em ascensão, todos, a igreja já os chamava de pastor antes de serem consagrados como pastor. Por quê? A igreja precisa de reconhecer isso, essa autoridade em você. A terceira unção já foram os anciões que derramaram ali e ungiram Davi. E Davi então foi aprovado por Deus perante a família, perante a sua tribo e perante a sua nação. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. E hoje
O impacto que Deus quer fazer na sua vida é essa: fazer uma diferença em você, lá na sua família. Deus está derramando a unção sobre a sua vida para você fazer diferença no meio da sua família. Para os seus familiares olhar para você e falar assim: ó, aqui tem mulher de Deus, aqui tem homem de Deus, aqui está diferente, aqui tem unção. Aquele que saiu de casa brigando, discutindo com todo mundo, vai chegar lá manso igual um cordeiro, porque foi reconhecido, a unção de Deus foi derramada sobre a vida dele. Deus vai te ungir no meio da tua família, e as pessoas da tua família vão dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, é diferente, eu vejo luz aí. E a outra unção, a sua liderança, vai olhar para você e ver a diferença, e ver que há algo especial, há algo que precisa ser extraído de você. E depois, Deus vai confirmar diante dos homens tudo aquilo que Ele começou na unção dentro do seu lar, e se estendendo a sua igreja, e você vai crescer. Mas para isso acontecer, você precisa esperar, ter paciência. Davi foi paciente, Davi soube esperar. Davi podia ter matado Saul, Davi podia ter matado Saul, ele era ungido. Ele podia deixar a soberba crescer no coração dele e falar assim: agora eu vou puxar o tapete do Saul. Igual uns, quando começa a crescer um pouquinho, quer puxar o tapete do outro, não é? Eu até costumo dizer que tem gente que não recebeu nem a primeira unção, está sendo preparado para receber a primeira unção. Quando ele recebe um cargozinho um pouquinho melhorzinho, uma diferença, um ministério, eu costumo dizer, subiu na tampinha, já quer pisar no outro, achando que é maior. Aí eu tenho uma palavra de Deus para você: tenha paciência, espera, querido, sua hora vai chegar. E tem muita gente que tem anseio por querer chegar. Você só vai chegar quando estiver preparado. Espera, tem paciência, deixa Deus mudar o teu caráter. Deus mudou o caráter de Davi, levou 7 anos. Agora o irmão vai fazer conta: 1, 2, 3, 4, 7 anos, agora está pronto. Presta atenção, para Davi foi 7 anos, para você pode ser 50. Caleb foi quantos anos? Quase 50, né? Você pode fazer a conta lá, dá 45 anos e 6 meses, tá? Quase 50 anos, vamos arredondar, 46 anos, né? Ele esperou, mas recebeu. Estamos estudando na escola dominical sobre Abraão, a vida de Abraão lá. Abraão esperou quantos anos, você sabe, para Isaac nascer? Desde quando Deus falou assim: ó, você vai ter um filho. Quantos anos que ele esperou? Você sabe? Lá no capítulo 17 de Gênesis fala lá que ele esperou. Aí depois no capítulo 18 Deus fala de novo, fala assim: daqui 1 ano eu vou voltar e Sara já vai estar com o menino no colo. Mas do capítulo 17 até o capítulo 18 passou 13 anos. E ele esperou. E o Isaac nasceu. Isso aqui é um negócio acontecendo assim, ó. Davi teve que matar urso, já matou urso. Davi teve que matar leão, já matou leão. Davi teve que matar gigante, já matou gigante. Não existe, na verdade, nós matamos ursos, leões e gigantes todos os dias. Sabe o que são isso? São as adversidades que nós enfrentamos.
as dificuldades que nós enfrentamos e essas adversidades, as dificuldades vêm para lapidar o nosso caráter, porque precisamos ter um caráter de cristão. Cristão, fala comigo, cristão. Cadê os crentes aí? Crente? Falar com você uma coisa, querido, crente, até o capeta é. O capeta é crente. E é o maior crente que tem na terra. Sabia que o maior teólogo na terra chama Satanás? Ele conhece a Bíblia mais do que nós tudo junto aqui, ó. Conhece. Mas ele é crente. O que é crente? Crê. Mas ele não é cristão. Nós precisamos ser cristão. Como já foi pregado aqui, né? Nessa tarde, noite, já foi pregado sobre os cristãos. O que é cristão? Pequeno Cristo. Imitador de Cristo, aquele que imita Jesus, aquele que sabe esperar o seu momento. Jesus soube esperar o momento dele. Hoje quase todo mundo está comemorando a morte de Jesus. De fato, a morte de Jesus é algo fantástico para mim e para a tua vida. Sabia disso? Porque ele se deu. Essa foi o que ele alcançou nessa terra. Ele se deu. Foi coroado. Recebeu uma coroa de espinho, mas haverá um dia que ele vai sentar num trono e vai julgar todos aqueles que o não reconheceram como o Senhor e Salvador das suas vidas. Ele vai ser exaltado e todo joelho vai se curvar diante dele. Tem gente que tem um coração duro. Pregaram aí sobre o coração hoje, né? A gente tem um coração duro. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Davi recebeu unção de homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Davi reconhecia o seu erro, se quebrantava, se humilhava e reparava, acertava. Tem pessoa que tem um coração duro, erra, estufa o peito, eu não vou pedir perdão. Ah, quer pedir perdão não? Um dia uma pessoa chegou para mim, no gabinete, a pessoa virou para mim e falou assim: eu não vou pedir perdão não, não vou. Eu falei assim: então tá bom, precisa não, pode ir, pode caminhar, não precisa te pedir perdão não, mas só vai acontecer uma coisa, daqui 200 anos você não vai ver ele, e nem a mim, não vai ver não. Mas daqui 200 anos a gente já morreu, né, pastor? Ele se inchar. Só que daqui 200 anos nós estamos na glória, e você vai estar no inferno, você não perdoa, porque o perdão de Deus é condicionado. Jesus, ele ensinou a orar: Pai, perdoa as nossas, assim como nós. Se você não perdoa, você não é perdoado, querido. Tem que perdoar. Perdão é obrigação do cristão. Obrigação do cristão. O cristão precisa perdoar. Davi tinha um coração perdoador. Como eu falei, Davi podia ter matado Saul. Davi pega Saul numa situação muito complicada. Você já viu uma expressão, pego com as calças nas mãos? Já? Quem já viu isso aí? Davi foi pego com as calças. Davi pegou Saul com as calças na mão. Saul queria matar Davi, ele escondeu. Davi ficou escondido lá na caverna. Saul está passando com os seus soldados, de repente Saul teve uma dor de barriga. O trem ficou terrível. Quem acha que dor de barriga? O negócio ficou rodando assim, fazendo barulho. Saul, pastor dia, ele correu, entrou na caverna, desceu, e Davi estava lá. Davi falou assim: eu não vou matar ele não, ele é um ungido de Deus, mas eu vou provar para ele que eu tive a vida dele na minha mão, e corta um pedacinho da roupa dele. Era ungido. Deus já tinha rejeitado, mas era ungido.
Deixa Deus formar o seu caráter. Pode demorar 1 ano, 2, 7, 10, 20, 30, mas o que Deus tem para você, Ele vai te dar. Assim que você estiver pronto, assim que você estiver pronto, Deus vai te dar. Quer a unção de Deus? Você quer a unção? Você quer receber mais de Deus sobre a sua vida? Então vem correndo, vem correndo, vem correndo. Você quer? Você quer? Quer? Vem, que Deus tem algo sobrenatural ainda para derramar sobre a tua vida. Deus quer fazer a unção especial de Deus para você. Há algo sobrenatural de Deus para a sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer, e Ele começou hoje na sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. A sua história começou agora nas mãos de Deus. Deus está escrevendo uma nova história para você nessa noite. Tome posse, creia. Aleluia. Tome posse.